Se o objetivo era superar o arco anterior, eles conseguiram, mas será que Punk Hazard é um arco bom em One Piece? Agora que eu terminei esse arco, finalmente eu posso dar meu veredito, se foi um arco bom ou se foi um arco ruim pra mim. Mas antes, escreve e deixa o like se você for fã de One Piece, se for possível, hype-se. Olá, eu sou o Ralph Bom. Eu resolvi voltar a ver o anime de One Piece. Sim, eu vi o anime, não o mangá. Na real, eu até li o mangá, só que eu preferi ver o anime por causa das lutas. E já adianto a vocês que eu não me arrependo disso. A questão é que quem viu meus vídeos passados sabe que eu não gostei nada do arco da Ilha dos Homens Peixe, inclusive eu reclamei demais desse arco. E eu cheguei até a pensar em desistir de ver One Piece por causa desse arco de tão ruim que ele foi. E eu sei que o arco tem muito significado, vários sentimentos e muita coisa ali envolvida. Porém, o ritmo que foi feito, cara, o jeito que foi construída, aquela execução não foi boa. Sim, eram ideias boas, mas eu acho que a execução não foi boa pra mim. É tipo eu pegar e fazer um vídeo super importante pro futuro do mundo, do Brasil, alguma coisa assim, e simplesmente começar a falar, e começar a gaguejar. Fica estranho, fica chato. E foi basicamente a sensação que eu tive ao assistir a Ilha dos Homens Peixe, que foi um arco muito enrolado demais. Já em Punk Hazard, eu acho que o começo foi bem parecido com a Ilha dos Homens Peixe. Sabe quando você bebe aquele suco de uva depois de ter escovado os dentes? Essa foi a sensação que eu tive ao assistir o começo de Punk Hazard. Então o comecinho eu achei bem chato mesmo. E eu acho que Punk Hazard só melhorou depois da luta do Smoker contra o Law, onde por um lado já mostra o Law que teve uma introdução muito maneira no arco, onde já mostra a personalidade dele, porque ele é poucas ideias, e também os poderes dele, da fruta dele. Sem muita enrolação, ele já troca o chapéu de palha de corpo pra gerar aquela confusão no bando, ou talvez atrasá-los. E ainda sobre a luta do Law contra o Smoker, eu gostei por causa de dois motivos. O primeiro é que não foi muito arrastada, e o segundo é que eu achei criativa a forma que o Law venceu a luta, onde o Law vai atrasando o Smoker sem nem precisar usar Haki, e no fim ele apenas rouba o coração do Smoker, derrotando o Smoker e trocando ele de corpo com a Tashigi. E eu acho engraçado que o Smoker tem mó marra, mano. Ele fala que vai derrotar geral, mas ele apanha pra todo mundo nesse ar. E eu quero justiça pelo Smoker, cara, personagem mais injustiçado de One Piece. E outra coisa que eu queria dizer, o reencontro do Chapéu de Palha em Punk Hazard é milhões de vezes melhor do que o reencontro em Sabaody. O humor foi muito melhor, não teve nenhuma enrolação nem mesmo no anime, e os diálogos são muito mais divertidos. Realmente o Oda tava inspirado no humor de Punk Hazard. Inclusive eu não me detalhei, mas, cara, o Sanji tá muito melhor aqui em Punk Hazard do que na Ilha dos Homens Peixe. Lá ele tava tipo, caraca, a Nami tá de biquíni, oh meu Deus. Aqui ele continua tarado como sempre, mas ele tá um pouco melhor, tá mais parecido do que era antes. E eu sei que tem a piada dele tá no corpo da Nami, mas cara, é totalmente diferente você estar no corpo da pessoa do que você tá longe só vendo. Então aqui eu consigo entender um pouco mais o Sanji. E agora sobre o vilão do arco, o grande vilão, o Kaiser Claw. Cara, eu acho que ele é um vilão que, olha só, a premissa dele é muito boa, mas eu acho que foi desperdiçado. Antes de nós termos apresentado o vilão, nós sabemos exatamente como é o vilão e quem ele é nos mostrado os feitos dele, que cara, olha só, começando pelas crianças, que ele meio que tava fazendo um experimento com elas, que na verdade era uma substância venenosa, era algo ilegal, e também ele tava fingindo que iria meio que curar elas de alguma doença, sendo que na verdade isso era só uma mentira pra conseguir fazer um sequestro. Essa parte eu achei muito legal, achei muito da hora a trama também das crianças, é tudo muito maneiro, você vê ali que as crianças realmente não têm doenças, mas estão mal, não por causa da doença, de uma possível doença, elas estão mal por causa do próprio Caesar Claw. A gente cria uma empatia pela situação das crianças e uma antipatia pelo vilão, isso é algo legal. Aí também a gente descobre sobre os prisioneiros, né? No caso, os prisioneiros não, né? Eu acho que eu tô confundindo. É os subordinados dele. Enfim, eu tô falando daqueles caras que eram prisioneiros da marinha. Aí do nada explodiu a bomba, que na verdade a gente descobre que é o Caesar Claw que explodiu a bomba. E primeiro é dito que aquela bomba acabou com tudo que tinha vida naquela ilha. Ok, realmente esse aqui fosse o caso, esse aqui seria o melhor vilão de One Piece. Isso porque ele é o único que tira vidas. Mas aí na verdade a gente descobre que era mentira e que na verdade eles só ficaram paralíticos. Ou seja, eles perderam o movimento das pernas. E ainda assim é legal, porque a gente descobre que o Caesar Claw na verdade manipulou os caras. E olha, até aqui eu tava gostando muito do vilão, achando ele um dos melhores vilões de One Piece. Não por causa da aparência dele ou por causa do jeito dele. Porque não, Caesar não é imponente de jeito nenhum e também não é carismático. A risada dele inclusive me irrita muito. Mas como eu tava dizendo, esse aqui é um arco muito pesado. Na verdade ele tinha potencial pra ser, só que eu acho que foi desperdiçado isso. Porque o Oda começa colocando muito peso mesmo nesse arco. Primeiro por causa das substâncias ilícitas que as crianças estão consumindo sem nem saber. E também segundo por causa dos prisioneiros. Aí é dito que se a criança tomar aquilo tudo de uma vez, ela provavelmente vai morrer na hora. E que todas as crianças que estavam ali comendo aquelas balinhas não iriam sobreviver mais do que 20 anos. Daí chega aquela garotinha lá, que a gente tem uma empatia por ela se sacrifica por todo mundo, e aparentemente ela tinha morrido, tinha saído até sangue dela. Tinha sido um sacrifício pesado, tinha sido uma morte boa, tinha sido algo pesado mesmo pra trama, que iria botar mais valor ainda nesse arco. Mas aí final de arco chega, ela sobrevive, e eles ainda dizem que vai ficar tudo bem. Então, pra que serviu aquilo tudo? Mais uma vez eu fui enganado por uma morte falsa. E isso eu achei meio ruim, cara. Eu achei ruim mesmo. Eu acho que se a garotinha realmente tivesse ido de base, teria sido muito mais pesado pra trama e também pro Chopper. Imagina a cabeça do Chopper como é que ficaria. O Chopper não só com raiva do vilão, mas também com raiva dele de ser fraco o suficiente pra não conseguir derrotar o vilão. E também percebendo que ele não consegue curar as crianças sozinho. Se isso acontecesse, o Chopper iria passar por um baque, ele ia ficar com a mente como
focado em tudo, querendo melhorar mais e mais e mais. E eu acho que nisso ele acabaria despertando o Haki, cara. Pelo menos o Haki do armamento e da observação, talvez. Só que aí, né, chega final de arco, fala que o Law vai curar as crianças, ele conseguiu desmontar as crianças e retirar as partes que eram ruins, e que eles iriam ficar salvos graças à marinha. Então no final não serviu pra quase nada ao Chopper. Era o arco perfeito pra focar apenas no Chopper como médico, mas preferiram focar no Law e também na marinha. Pra que isso? E sobre os prisioneiros? Bom, lá no final, mais uma vez é dito que vai ter um gás venenoso que vai matar geral. Daí tá bom, o gás atinge uma galera e depois a gente descobre que na verdade não era um gás venenoso, e sim um gás de estátua, onde o veneno começaria a agir só depois de 12 horas, cara, 12 horas. E esse tipo de coisa é ruim? Claro que é ruim, cara, tá tirando todo o peso do vilão, tá tirando toda a imponência que o vilão tinha. E imponência não, sensação de perigo, já que ninguém que é realmente bom morreu. Então, pra que se preocupar com isso, cara? Porque eu deveria me preocupar com isso? Me preocupei à toa. Mas ainda assim, eu não acho que esse arco aqui tenha sido de todo mal. Na verdade, ele tem muitas cenas legais. E agora falando especificamente do Chapéu de Palha, eu acho que depois do time skip eles ficaram bem zoados. Mas em Punk Hazard, eu não acho que ficou muito zoado não. Na verdade, eu acho que me lembra muito o jeito que eles eram antes do time skip. Toda a comunicação, a dinâmica deles, os diálogos, me parecia muito como que era antes do time skip. E eu também acho que cada Chapéu de Palha teve esse momento. Por exemplo, o Sanji, que lutou contra o Vergo, salvou a marinha e ainda alimentou todo mundo no final. E ainda sobre o Sanji, eu acho que ainda faltou um pouco sobre ele, já que ele não derrotou ninguém de importante. Ele só lutou de igual pra igual por um momento contra o Vergo. E mesmo assim, ele tava se quebrando, então talvez não seja tão igual assim. Mas pelo menos a gente viu o Sanji em ação. Eu acho que o Oda tava querendo guardar o Sanji pra mostrar alguma coisa futura dele, tipo em Dressrosa. Já que se o Sanji lutasse sério agora, iria parecer que ele era mais forte que o Zoro. E eu acho que ele realmente era, se minha teoria for certa. Sobre o Zoro, tudo que tivemos dele foi uma cena dele humilhando a Monet. Também descobrimos que o Zoro é machista. Eu sinceramente não entendi muito essa cena, já que o Zoro fala que não pegou leve, mas ao mesmo tempo ele pegou, porque ele deixou ela viva. Então não entendi muito bem se a cena foi pra explicar que o Zoro, ele pega mais leve com as mulheres, ou então se ele não pega mais leve com elas. Já que sim, ele cortou ela, mas pô, ele nem usou o Haki, então não entendi muito bem essa cena. Sobre a Nami, eu acho que ela foi uma das melhores, já que ela teve empatia pelas crianças, fez todo mundo salvar elas, e no final do arco, a Nami e o Sop humilham os capangas do Doflamingo, onde ela até faz uma referência a Helmepo, que era a mãe dela, uma marinheira forte e também gentil ao mesmo tempo. Então, de certa forma, eu acho que nesse arco aqui, sim, a Nami foi desenvolvida, mesmo que um pouquinho. Eu acho que se tivesse algo parecido na Ilha dos Homens Peixe, eu teria valorizado mais o arco. Sobre o Chopper, eu já disse antes, cara, o protagonismo dele foi roubado, já que o Law e também a Marinha curaram as crianças no final. O Chopper apenas prolongou um pouco a vida delas, mas quem curou realmente foi o Law e também a Marinha. Então, na parte do Chopper, eu acho que foi legal sim o desenvolvimento dele, porém acho que foi roubado parte disso. Então, foi legal, mas tinha potencial pra ser melhor ainda. Sobre a Robin e o Frank, eu já entendi que eles são o suporte do bando. Eles ficam só dando apoio pro Luffy e pros outros. Inclusive o Frank desaparece o arco inteiro, só reaparecendo lá no final. Mas eu não acho que isso tenha sido de todo modo ruim, já que o Brook apareceu muito tempo em tela e não teve quase nada de importante dele. Inclusive de todos aí, eu acho que o Brook foi o mais jogado de longe. Mas eu também nunca gostei do Brook, então também não faz muita diferença pra mim. E sobre o Luffy eu não vou falar muita coisa, já que ele derrotou o Caesar Claw. Demorou bastante, mas enfim, ele derrotou, o que importa. Tá, e chegando no final do arco, finalmente vemos o real plano do Law. A carta na manga que ele tava guardando esse tempo todo só pra usar contra o Doflamingo e todo mundo. Acontece que no final do arco de Punk Hazard, tava todo mundo devastado, no caso todo mundo do Doflamingo, todo mundo que tava aliado dele. Daí o Doflamingo, vendo que não tem muita escapatória, ele simplesmente fala, mano, explode tudo. E a mina ia explodir tudo, aquela garota lá, Monet o nome dela, enfim. O Doflamingo pede pra ela explodir, e quando ela vai explodir, quem acaba matando ela é na verdade o Caesar Claw, foi mal. Já que um dos corações que era pra ser do Smoker, na verdade era o coração da Monet, e na hora H, ele simplesmente matou ela. E ok, pode parecer que foi só um artifício do roteiro pra ajudar? Pode, e realmente foi. Mas cara, é um anime, uma ficção, eu não procuro lógica nisso. Então eu não achei isso aqui ruim, na verdade é até legal pra mostrar que realmente agora em One Piece tem uma morte. Eu acho, né, eu espero. Já que eu não dou 2 arcos pra ela aparecer viva em alguma história de capa do mangá, ou então em algum episódio filler. Mas eu prefiro acreditar que ela se foi, e que o Chapéu de Palha venceram. Então, e agora sobre realmente o final do arco, que acontece depois que eles saem da ilha? Bom, vamos falar sobre o Doflamingo. Primeiro ele já mostra que não tá pra brincadeira, onde ele derrota todos os capangas do Smoker, derrota o próprio Smoker e humilha ele. E quando ele vai finalizar o trabalho, quem atrapalha ele é o Aokiji. E o que eu achei da luta? Não teve luta, então não achei nada. Mas enfim, falando sério agora sobre o Doflamingo, os poderes dele basicamente ele voa e também tem aquele bagulho das linhas. Ele também deve ter os 3 tipos de Haki, né, já que ele conseguiu lutar de igual pra igual com o Smoker. E ainda por cima usou o Haki do Rei pra conseguir derrubar geral, então sim, ele tem os 3 tipos de Haki. Vai ser um oponente que eu acho que o Luffy não vai conseguir lidar, então minha expectativa pro próximo arco. Eu acho que o Luffy vai lutar contra o Doflamingo, o Luffy vai perder, vai treinar, e aí sim ele vai conseguir o Gear 4. Aí ele vai derrotar o Doflamingo. Ou talvez ele una a força com o Law, aí os poderes dos dois combinados consigam derrotar o Doflamingo. Talvez. Ou talvez também ele pode só conseguir uma técnica nova que ele tirou lá do Rego e consiga derrotar o Doflamingo. Como consideração final, eu gostaria de ler um comentário aqui que faz algumas perguntas, então eu vou responder em vídeo, já que eu prometi. E pra não parecer confuso, eu vou responder só as perguntas. O que achou do Caesar? Bom, eu achei o Caesar um vilão ruim, porém com bons feitos. Eu acho que ele tem feitos realmente que botam ele no título de vilão.
Eu diria ruim, porque ele não tem imponência, ele não tem presença e ele também não tem carisma. E o visual dele é feio, então o cara já não tem os 4 negócios básicos que um vilão deveria ter, um vilão bom. E os feitos dele ainda foram banalizados no final, então eu acho que isso tira um pouco do peso do vilão, mas ele poderia facilmente ser um dos melhores se não fosse isso. Inclusive ele também me lembra os Pandan, já que os Pandan são covardes e medrosos. E eu até acho vilões desprezíveis legais, porém ridículos não. E sim, a risada dele é horrível, chata demais. Ele também perguntou se a batalha contra o Vergo foi boa. E olha, a batalha contra o Vergo depende, porque teve a do Lau, a do Smoker e também a do Sanji. A do Sanji visualmente, cara, não é nada demais, é só eles trocando chute só. Trocando chute de haki, apenas isso, nada muito demais. Mas eu achei legal ver o Sanji jogando o cara na parede, então eu achei legal. Já a luta contra o Smoke eu achei bem paia, já que o Smoke não teve quase nenhum brilho esse tempo todo. Ok, ele teve muito destaque, apareceu bastante, mas brilhar ele não brilhou. Ele também diz, cuidado com Dressrosa, terminei o arco há 1 mês, sendo que demorei 2 meses pra assistir. Pule alguns episódios, porque é enrolado. Dava pra ter 40 episódios a menos. Bom, não vou ler o resto porque eu já sei que é spoiler, até porque eu li um pouquinho, mas enfim. Eu já tô assistindo o Dressrosa sim, já assisti acho que uns 3 ou 4 episódios. Eu tô naquele episódio onde o Sanji chega naquela mulher lá, aquela que dança. E eu só assisti 3 episódios, então não tem muito o que eu falar, mas eu tô gostando, não tô desgostando de nada não. E relaxa que eu ainda vou fazer um vídeo sobre Dressrosa, onde eu vou falar tudo o que eu achar, se eu vou gostar ou não, vai depender. E enfim, eu tô bastante curioso pra entender realmente qual é o plano do Lau, como que eles vão conseguir derrotar o Kaido, e primeiramente o que vai acontecer contra o Doflamingo. Quero realmente entender o que vai acontecer direito. Mas falando de Punk Hazard, cara, minha conclusão pra esse arco aqui, eu acho que foi um arco bom, eu acho que foi um arco legal, é um arco digno de One Piece, tendo em vista que antes do time skip era muito bom, e por mais que o vilão tenha sido sim um vilão ruim, eu acho que esse arco aqui foi um arco bom, foi um arco que me divertiu e me deu vontade de continuar assistindo One Piece, tanto agora que eu tô em Dressrosa. Minhas expectativas pro vilão do Doflamingo tão altas, até porque já me disseram que é o melhor vilão de One Piece, e numa escala de 1 a 10, eu acho que esse arco aqui teve uma nota 7, o que eu acho que é muito. Mas enfim, né, só lembrando que tudo que eu disse aqui nesse vídeo aqui é a minha opinião. Claro, você tem todo o direito de ficar irritado nos comentários aí, mas enfim, né. Eu vou ficando por aqui, se você não deixou o like ainda, por que você não deixou o like ainda, deixa aí, e é isso, fui.